aqui do Pavilhão Nacional e as demais bandeiras, dando por aberto a nossa reunião. Presidente José Aquiles Alcor e demais componentes da mesa, companheiros, convidados, visitantes e telespectadores que nos assistem pela internet. A mesa que dirige ao trabalho dessa reunião está assim constituída. Ocupando o lugar número 1, o companheiro José Aquiles Alcor, presidente e transformador do nosso grupo para esta gestão. À direita do presidente, e sucessivamente, ocupando o lugar número 8, o companheiro Ari Sérgio Diogo Mota, do Bloco de Grupos Mogi das Cruzes Forte, governador do Distrito 44 Rio, na gestão 2005-2006. Nosso palestrante da noite, que nos apresentará com o fórum sobre o tema Protocolo e Administração de Cruzes. A quem peço uma calorosa saudação. Ocupando o lugar número 4, a companhia Leonilda Maria Suzuki, do Roca de Cruz São Paulo, São Mateus, presidente e transformadora dessa gestão, que transferiu sua reunião para nós, esse fórum hoje aqui no nosso grupo. Ocupando o lugar número 6, o companheiro Giovanni Tacomuti, do Roca de Cruz São Paulo, Água Rasa, presidente e transformador dessa gestão, que também transferiu sua reunião para participar conosco desse fórum importante. Ocupando o lugar número 3, José Moreno Ramírez, do Grupo São Mateus. Ocupando o lugar número 5, Alessandro Conde Reis, do Rota Clube São Paulo, Sapopemba. Vila Industrial, presidente e transformador dessa gestão, que também, muito gentilmente, transferiu a sua reunião para este fórum. Informamos a todos que a nossa reunião de hoje está sendo transmitida ao vivo pela internet. O nosso companheiro Ari Sérgio Delfiel Mota, natural de São Paulo, capital, nascido em 6 de março de 1951, casado com Mara Teles Martins Lopes Mota. Teve como filhos Clarissa, Ari Sérgio Júnior e Carlos Ricardo. Netos Leonardo e Gabriel. Na vida profissional, advogado liberal, até 1986, professor universitário, lecionando Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Romano, a qual fui seu aluno também, que é um beijo a idade do nosso companheiro, na Faculdade de Direito da Fundação Itapetininga, na Faculdade de Direito de Brás Cubas e Mogi das Cruzes. Ingressou no cargo de Promotor de Justiça, atualmente Procurador de Justiça. Fez diversas dissertações, várias palestras e conferências em institutos locais. Palestrante de Rotary, Paz Urbana, Conferência da Paz, Ética e Motivação para Rotarianos e Não Rotarianos, Conferência do 4.540, 2009, Família Rotária e Companheirismo, em Conferência Distrital do 4780, é associado do Rotary Clube Mogi das Cruzes Norte, o qual sua esposa foi presidente no ano de 2008, 2009, é companheiro Paul Harris em Mogi das Cruzes Norte. 4 Rubins, membro do Paul Harris Society, como governador no ano de 2005 e 2006, no distrito 4430, foi o primeiro do mundo a implantar o PLC. Implantou um projeto chamado Seminário de Capacitação de Líderes e Clubes. Projeto esse que mostra que iniciamos até hoje.
mais diversas palestras no âmbito profissional, participou de todas as conferências desde 1996, de todos os institutos notários desde 2004, tem publicações em Rotary, protocolo de etimento em Rotary, a paz urbana, receita maravilhosa de Rotary, o seu início em Rotary e PLC. Em Rotary Internacional foi representante de diversos presidentes internacionais de Rotary International. O currículo do nosso companheiro é muito grande, eu vou me ater a somente esses pontos, com a permissão do nosso presidente, governador na tribuna sul. Meus companheiros, amigos que estão esta noite, presidente José Filho, peço que você seja o portador do nosso carinho, do nosso abraço a todos os integrantes da mesa da presidência. Vou tomar a liberdade, embora não seja protocolar, de não mencionar cada um dos componentes da mesa, para não cometer a imposição de omitir alguém. Antes de nós começarmos a conversar, eu gostaria de fazer uma confissão a vocês que estão reunidos aqui. Nesta área, e neste clube, no Arthur Alvim, e nos que estão aqui ao redor do Arthur Alvim, Itaquera, por exemplo, São Miguel Paulista, outros clubes aqui da região, eu passei os momentos mais felizes no ano que eu fui governador. Só para rememorar um pouco, o primeiro governador assistente que eu convidei era o então presidente do Arthur Alvim, o Carlos Roberto, que está aqui. A minha primeira visita oficial foi no Nunes Cardim, em que o presidente era o Giovanni Jacobucci. E assim, se eu fosse nomear cada um dos que estivessem aqui, eu ia passar a noite agradecendo por todos aqueles que estão aqui. O pessoal de Itaquera, por exemplo, fez uma recepção no ano que eu fui governador, foi memorável. Foi a coisa mais emocionante que eu enfrentei na minha vida, sem contar o encontro com amigos de 30 anos, como o Jadir e outros que estão aqui. O Hélio, meu presidente do Arthur Alvim, infelizmente, já não está conosco. Por minha vontade, ele estaria. Mas eu acredito que há de chegar o momento que ele retorna para novamente continuarmos a nos reencontrar. Eu gostaria de dizer a vocês, antes de mais nada, o seguinte. Essa palestra, que é um tipo de fórum, pode não agradar todas as pessoas. E eu sempre costumo dizer o seguinte, ela não tem nenhum sentido de crítica a quem quer que seja, ela é um posicionamento que eu, pessoalmente, vou fazer, sem tecer críticas a ninguém ou a nenhum clube. Apenas com o intuito de trazer uma informação com aquele critério de quem busca uma informação mais precisa para justificar a posição que ele assume. Uma ocasião, eu li uma mensagem de uma pessoa chamada Trigueirinho, que eu não sei quem é. O Trigueirinho dizia o seguinte: nós não viemos ao mundo para fazer o que os outros fazem. Nós também não viemos ao mundo para fazer melhor o que os outros fazem. Nós viemos ao mundo para fazer aquilo que só nós podemos fazer. Essa é a finalidade de cada um de nós. Cada um de nós que está no Rotary hoje, está no Rotary exercendo uma posição que só ele pode exercer, e é por isso que eu digo que todo rotariano tem que se encarar como uma pessoa especial dentro do universo. O que eu posso oferecer ao Rotary, eu ofereço, por meio dessas informações que eu vou assimilando e passando a cada um de vocês. Então vamos fazer desde logo um acordo. Ao invés de ficarmos fazendo um bate-bola, porque não vai ser possível caminhar numa reunião tão cheia como essa, eu vou desenvolvendo o tema e eu quero que vocês se sintam à vontade para interromper no momento que vocês quiserem. Tá bem? Vamos começar com uma abordagem do plano de liderança de grupo. A esse propósito, mais um motivo de alegria que eu tenho
é de que, no ano que eu fui governador, nós criamos pela primeira vez a Comissão Distrital de Capacitação, que normalmente é presidida pelo instrutor distrital e é composta pelos instrutores distritais assistentes. Então eu preciso fazer uma menção aqui a vocês, em nome de justiça. A minha comissão de capacitação não teve o instrutor distrital como presidente. E o presidente daquela comissão não foi um ex-governador, como habitualmente é. O presidente da minha comissão de capacitação foi o Roberto Atanabe, que eu costumo dizer a todos que é meu irmão oriental. A mão direita que me impulsionou para implantar o plano de liderança de clube foi exatamente aquilo. Porque era uma novidade. O PLC, o plano de liderança de clube, era uma novidade. E vocês sabem melhor do que ninguém que quando você traz uma novidade e procura implantar isso, sempre há um grupo de pessoas que é resistente. Eu pensava comigo, ainda que haja resistência, isso é benéfico sempre. Porque quem é a favor vai ter que aprender e estudar. E quem é contra vai ter que estudar e aprender da mesma forma. Eu acho que isso na época deu resultado. E o que nós vimos foi que o PLC hoje, no nosso distrito, é uma realidade. Se não são todos os clubes que captaram a ideia e conseguiram implementar, pelo menos na estrutura documental de cada clube ele está implantado. Talvez seja o único no mundo que tenha avançado tanto no plano de liderança de clube, que era um anseio antigo dos rotarianos. O Rotary cometia o erro, o equívoco, de se preocupar em demasia com a Fundação Rotary e com o próprio Rotary, esquecendo-se de que a matéria mais importante que ele tinha era exatamente o rotariano. E hoje toda a atividade rotária, ela é desenvolvida no aspecto da liderança que o rotariano deve exercer, dentro do clube e fora dele. O rotariano que for esperto vai usar o que o Rotary transmite como treinamento, até na sua própria empresa. E ele vai verificar que a possibilidade de sucesso vai aumentar muito. A prova 4, por exemplo, ela foi criada a partir de uma empresa. E fez com que essa empresa se recuperasse da falência que era iminente. Muito bem, com essa visão, o Rotary criou uma figura que se chamava dirigente. Apenas rapidamente vamos passar por isso. Os dirigentes eram aqueles que ocupavam os cargos de destaque dentro do Rotary. São aqueles ali, ó. Podem ver? Os dirigentes do clube são o ex-presidente, o futuro presidente e o presidente atual. Veja que são 3, portanto, nós temos sempre um triênio. A visão do Rotary é que toda atividade do clube deve ser desenvolvida para um triênio. E completam o quadro de dirigentes o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. São 6, falta um. Esse um é exatamente o diretor de protocolo. Por que é que eu faço o diretor de protocolo separado? Porque nós sabemos que o cachimbo faz a boca torta. Até hoje eu vejo clubes fazendo eleição do conselho diretor. Não se faz mais eleição de conselho diretor. O que se faz hoje é eleição de diretores e de dirigentes. Por que essa distinção? Porque os dirigentes integram o conselho diretor. Os diretores não. E o diretor de protocolo não é eleito. Depois que se passa a eleição, o conselho diretor, que é composto pelos dirigentes, ou seja, esses 6 que estão ali, o conselho diretor se reúne e escolhe, dentro do quadro associativo, aquele que vai desempenhar a função de diretor de protocolo. Há uma razão para isso. E hoje nós vamos ver que essa razão é relevante. Vamos ver hoje, daqui a pouquinho. E os outros? Por que você não tem ali no conselho diretor, por exemplo, o segundo secretário? Porque ali só está o primeiro lá. O tesoureiro não tem o segundo. Os outros são diretores. E nós elegemos esses diretores, o segundo vice-presidente, se houver, o segundo secretário, ali, ó, se houver secretário, e atualmente há, o segundo tesoureiro,
e os presidentes das comissões permanentes, das 5 grandes comissões, que são a comissão, ali está DQS, mas é lá do Supremo, viu? É DQA. De projetos e serviços ou projetos humanitários, relações públicas alterou o nome, agora é imagem pública, comissão da Fundação Rotária e de administração. Muito bem. Esses diretores não integram o conselho diretor. Eles vão dirigir o clube, mas eles não vão compor o conselho diretor. É por isso que eu sempre insisto que a eleição é de diretores e dirigentes. Se você disser que você vai realizar a eleição do conselho diretor, você só vai eleger aqueles 7 ali, ó. Porque esses integram o conselho diretor. Por que isso? Vejam bem. Primeiro secretário, para que ele vai para o conselho diretor? Para registrar o que é feito. Se ele não puder ir, vai o segundo secretário. Aí ele vai fazendo as vezes de primeiro secretário. Você nunca vai ter necessidade de 2 secretários. Da mesma forma, o tesoureiro. Você não precisa ter 2 tesoureiros, você tem um. Se o primeiro tesoureiro não puder ir, o segundo vai fazer as vezes do primeiro tesoureiro. É por isso que você tem o segundo. Né? O diretor de protocolo, pelos manuais mais recentes do RI, não é eleito naquela Assembleia Anual. Ele é escolhido pelo Conselho Diretor, ou seja, pelos dirigentes. O Conselho Diretor, vou insistir, é composto só pelos dirigentes. Por que isso? Porque houve uma época que se dizia que o diretor de protocolo tinha que ser um homem que tivesse uma voz bonita, que fosse elegante, bonito, que viesse de terno e gravata, todo simpático, e para quem todas as senhoras ficassem arrepiadas do cabelo. Esse tempo já passou. Hoje, a posição do diretor de protocolo é mais técnica do que simpática. É mais elegante do que simpática. Ela é mais importante do que meramente aparente. Ou o indivíduo se prepara para ser diretor de protocolo e aprende as regras, ou nós vamos continuar pisando no tomate o resto da vida por deficiência na atividade protocolar. Não é como dizia aquele outro que protocolo é bom senso. Sabe o que é bom senso? Bom senso é desculpa de quem não sabe. Protocolo é regra. É por isso que quando alguém vai contrariar a regra, ele pede desculpa para romper o protocolo. Porque protocolo é regra. O bom senso para o diretor de protocolo é cumprir as regras. Eu fui a uma ocasião, Roberto, numa visita de um clube, e o presidente resolveu tomar uma atitude simpática. Ele nomeou, ele ocupou todos os cargos da mesa da presidência, com todos os presidentes e ex-presidentes que estavam na reunião. E deixou fora da mesa da presidência, inclusive o governador daquele ano Rotário. Nós vivemos no Distrito 4.430, onde essas gafes, apesar de muito feias, elas acabam sendo toleradas, porque nós construímos um distrito baseado na amizade absoluta entre os rotarianos. E todos são tolerantes. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Não pode funcionar assim. Em Portugal, em Lisboa, há 2 ou 3 anos passados, havia uma conferência em que o representante do presidente do RI era o Luiz Coelho de Oliveira, aqui de Limeira, diretor do RI, nosso conhecido e amigo. E o protocolo daquela conferência resolveu montar uma mesa com 30 e tantas pessoas. Mal cabia no palco. E eles queriam homenagear tanta gente que não cabia todo mundo. E as pessoas ficaram todas ali apertadinhas, né? Os casais não foram levados à mesa, foram levados só as autoridades rotárias. No momento que ele bateu o sino para abrir a conferência, o representante do presidente do RI, que ocupava o lugar número 2, se levantou e falou: não pode ser instalada essa conferência. O governador ficou meio constrangido. Mas como não pode? Porque a minha esposa, por regra protocolar, tem que se sentar ao meu lado. Enquanto ela não estiver aqui na mesa da presidência, a conferência não abre. E sentou.
Porque a regra é protocolar. A esposa tem o mesmo lugar de precedência na composição da mesa que a autoridade rotária. E vice-versa. Se a autoridade rotária for uma mulher, o marido tem o mesmo lugar de precedência. Se fizer essa abertura da conferência sem aquela mulher, e acontecer algo de especial, não. Mas é feio. É feio. É uma coisa que não se deseja de gente que ocupa uma posição de destaque, como o rotariano ocupa no mundo. Eu nem digo no seu bairro, na sua cidade, no seu distrito, mas no mundo. Nós somos hoje encarados como pessoas especiais, e de fato nós somos especiais. Imagine que o mundo tem 6 bilhões de habitantes. Desses 6 bilhões de habitantes, tem 1.200.000 rotarianos só. Desses 1.200.000 rotarianos, só tem 1.400 no nosso distrito. Nós somos 1.400 num distrito que hoje tem, numa área da Grande São Paulo, que hoje tem 18 milhões de pessoas. É claro que vocês são especiais. O fato de ser especial significa o seguinte, que você tem muitos direitos, mas também tem muitas obrigações. E o respeito ao protocolo é a primeira obrigação básica e elementar de qualquer ser humano, que é a regra da boa educação, a forma correta de tratar os visitantes, a forma correta de tratar as pessoas que estão naquela reunião. Não vou nem gastar o nosso tempo aqui para falar sobre a composição do Conselho Diretor, porque certamente isso vocês já sabem. Aquilo ali é a composição de um Rotary Clube moderno com as comissões correspondentes. Vou me ater mais às regras protocolares. Primeira condição exigida do diretor de protocolo é que ele tenha cuidados com o recinto, com o local em que a reunião se realiza. É dele a obrigação de ver se o projetor está funcionando, se o notebook está bem instalado, se a tribuna está no lugar certo, se a panóplia está no lugar certo, se o número de mesas da presidência está correto ou não, se o número de pessoas que vai ocupar a presidência é compatível ou não, se não for, qual a solução protocolar que ele vai dar. Há algumas regras que são até menos severas, mas que devem ser usadas com sabedoria. Por exemplo, o diretor de protocolo não pode permitir que numa reunião de rota se coloque cinzeiro à mesa. Não, mas eu fumo. Ótimo. Parabéns a você que fuma. Só que por lei é proibido fumar onde há encontros públicos. Então hoje, por exemplo, se alguém estivesse fumando nessa reunião e passasse a fiscalização, ele ia autuar o restaurante e o Rotary Clube de São Paulo ajuda ao vinho. Aí ela vai dizer, mas o clube paga a multa? Não, nós pagamos. É o nosso clube. E nós temos o dever de cumprir aquilo que a legislação manda. Algo, por exemplo, não é proibido. Você pode servir vinho, servir cerveja, etc. Mas o protocolo tem a obrigação de saber se ele tem um companheiro que toma um determinado medicamento e que se tomar álcool vai dar vexame. É dele sim, por que não? É ele que sabe quais os cuidados que ele tem com o recinto e com a mesa da presidência. Agora, a mesa da presidência é a mais importante. Porque é dela que se vai levar a impressão do clube. Quando alguém visita um clube, ele vê o salão de uma forma geral, mas notem, todos estão voltados para a mesa da presidência. Outra questão que também acho que é muito relevante são os símbolos dos países. Eu já mencionei antes que não vai ter nenhum sentido de crítica nisso, pelo amor de Deus, mas é preciso que eu diga a vocês que o protocolo tem que obedecer algumas regras que são específicas. Não é porque eu quero, porque alguém quer. É porque tem que haver uma lógica, tem que haver um cuidado com isso. Tá? Não tem som. Eu vou passar um filme para vocês verem o cuidado que tem que se ter com símbolos de outros países. Para não correr o risco de maltratar a imagem que o Brasil
brasileiro tem no exterior. A rainha da Inglaterra visitou o presidente Barack Obama. O presidente Barack Obama ofereceu um jantar, eu tenho esse filme, todos um jantar, que foi montado à semelhança do que está sendo feito hoje aqui. Só que o lugar número 1 era do presidente e do Ramírez era da rainha da Inglaterra. E todos estavam exatamente sentados dessa forma, olhando a mesa do presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. E ele resolveu fazer um brinde à rainha da Inglaterra. Deu a justificativa do brinde à rainha da Inglaterra. E ele continuou falando quando soltaram o hino da rainha. Ele levantou o brinde e ficou sozinho com a taça na mão. Porque não se faz uma saudação quando se toca o hino de outro país. Olha só. É pena que está sem o som, sem o áudio. Mas ele está fazendo um discurso, está enaltecendo a rainha da Inglaterra e está dizendo que vai fazer olha como é que as pessoas estão olhando para a mesa da presidência. Presta atenção nisso aqui também, depois nós vamos falar, ó. Isso, nos arranjos. Agora ele está propondo o brinde e todos vão se levantar. No momento que se levanta, toca o hino da rainha da Inglaterra. Que Deus salve a rainha. Aí ele levanta a taça para brindar com a rainha. Olha a reação da rainha. Está fazendo um discurso. Já está tocando no fundo o hino. Agora ele vai brindar com a rainha. A rainha nem olhou e não sabia enfiar a taça. Dá para alguém imaginar onde ele quis enfiar essa taça nessa hora? Todos no mais absoluto silêncio e respeito, ouvindo o hino da rainha da Inglaterra, acabou o hino, aí ela própria levanta a taça e oferece um brinde ao presidente dos Estados Unidos. Qual foi o erro? O erro é não saber que quando se toca o hino tem que ficar em posição de respeito. Você vai brindar durante a execução do hino da Inglaterra? Gente! É por isso que eu digo, aconteceu alguma coisa? Não. Os Estados Unidos rompeu com a Inglaterra? Não. A Inglaterra ficou muito ofendida? Não. Acabou o jantar, azedou o vinho? Não. Mas olha, nós podemos estar hoje falando que essa reunião foi profícua economicamente para o mundo inteiro. E nós estamos comentando a gafe do presidente. Quando o presidente do clube comete uma gafe, das duas uma, ou ele não deu bolas à orientação do diretor de protocolo, ou desculpe, está na hora de trocar o diretor de protocolo. Tá? Vamos começar com o problema das bandeiras. Eu não posso negar a vocês que isso é uma coisa que tem me incomodado demais. Porque às vezes as pessoas insistem em algumas situações e que não tem uma justificativa plausível. Por exemplo, existe um decreto no Estado de São Paulo dizendo que nas solenidades oficiais do Estado é obrigatório o uso da bandeira paulista à direita da bandeira brasileira, como está ali. Está vendo? Exatamente como está ali. Eu pergunto a vocês agora o seguinte: nós estamos numa solenidade oficial do Estado de São Paulo? Então não é obrigatório. Pode pôr a bandeira ali? Pode. Mas não é obrigatório. Obrigatório é solenidade oficial. Nós estamos numa solenidade extraoficial. E numa instituição que não respeita as divisões geopolíticas. Por exemplo, eu sou parte do distrito 4.430. A minha cidade é Mogi das Cruzes. Tem gente aqui de Itaquacetuba. Tem gente da capital de São Paulo. Tem gente de Poá. Tem gente de Ferraz. Para o Rotary, isso é irrelevante. O nosso é o distrito 4.430. Se vocês forem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vocês vão pegar um distrito que é metade do Brasil e metade do Uruguai.
Se forem para a divisa com a Argentina, fora o Brasil, vão pegar o destino que é um pedaço no Brasil, um pedaço no Paraguai e um pedaço na Argentina. Não vai caber bandeira numa panóplia normal. Agora, é proibido pôr? Não. Nós vamos obedecer às ordens? Então vamos lá. Primeiro, bandeira do Brasil. Essa é a lei. A lei nacional obriga que ela esteja sempre no lugar principal, se for o número ímpar. Se for o número 2, ela vai ser a primeira à direita. Se for o número par. Nós vamos mostrar os exemplos aqui. Depois, ONU, Organização das Nações Unidas, quando tiver. Depois a bandeira do Robert, que é a nossa bandeira. Se vocês montarem uma pamoca sozinho, está perfeito. Não precisa mais. Porque a Organização das Nações Unidas significa todos os países do mundo. Para você colocar a bandeira de outros países, você precisaria ter uma razão suficiente para justificar a colocação com a bandeira. Vamos fazer, por exemplo, como no meu grupo de ocasião colocou a bandeira da Holanda de ponta cabeça. Ou um clube que eu fui visitar num distrito aqui de Minas Gerais, e a panóplia estava maravilhosa com a bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não existe mais, que já acabou. E estava lá, e essas coisas têm que ser evitadas. Mas se você quiser colocar outras bandeiras, vamos lá. Aí você pode colocar, depois destas, depois do Brasil, ONU e Rotary, a dos outros países. Quando você não tiver mais nenhuma bandeira de outro país, você coloca a bandeira dos estados, inclusive a bandeira de São Paulo. E depois que você colocar a bandeira do estado, você vai colocar a bandeira dos municípios. E depois outras ONGs. Quais outras ONGs? Por exemplo, Casa da Amizade, Asfar, Rotaract, Interact e assim por diante. Eu costumo sempre usar um exemplo desagradável, daquele que dói o dente. Alguém aqui participou de algum intercâmbio de amizade no Uruguai ou na Argentina? Ninguém? Vamos supor que todos nós estejamos num intercâmbio desse e fomos para Montevideo, para Buenos Aires, na casa dos irmãos. E o clube de Buenos Aires resolve oferecer um jantar em homenagem aos rotarianos brasileiros que estavam lá. E nós fomos. Quando você chegar lá, você vê a panóplia montada assim: bandeira da Argentina, bandeira de Córdoba, bandeira da província de Buenos Aires, bandeira de San Carlos de Bariloche, bandeira de não sei o que, os 40 estados argentinos ou províncias argentinas. E lá no cantinho, ali escondido onde está a bandeira do Japão, ali, ó, a bandeira do Brasil. O que essa panóplia está dizendo para vocês? Ela está dizendo o seguinte: a Argentina é mais importante que o Brasil, a ONU é mais importante que o Brasil, o Rotary é mais importante que o Brasil, todos os estados argentinos são mais importantes que o Brasil. O Brasil está lá no canto. Está feliz ou não? Isso é ofender a nação. Isso é mostrar que você tem menosprezo para aquele país naquele momento. É por isso que eu sempre insisto o seguinte: nós somos filiados ao Rotary International. Nós temos que olhar o Rotary pelo prisma da sua internacionalidade. Importante para nós são os países. Não é no Estado que você vai buscar um parceiro para o seu subsídio equivalente. Não é no município que você vai buscar um parceiro para o seu subsídio equivalente. É no outro país. Em Mogi das Cruzes, há coisa de 10 anos, ou 12 anos atrás, foi feita uma visita por um governador de uma província do Japão. Como a colônia japonesa em Mogi é muito grande, foi feito um jantar dos rotarianos em homenagem a esse governador da província do Japão. Que era rotariano também, mas ele era um governador de estado.
E ele foi a esse jantar. E o diretor de protocolo compôs uma mesa de presidência com todos os presidentes que estavam ali naquela reunião. Com o governador, com o ex-governador, com o instrutor, com todo mundo. E foram ele dizendo, olha, nós não o colocamos na mesa, o senhor se sentir mais à vontade junto com os integrantes da sua colônia. E o governador, muito simpático, né, só fez aquela saudação japonesa, deixou a cabeça e foi. Acabou a reunião. Ele foi homenageado, recebeu uma placa de homenagem. Quando acabou a reunião, os rotarianos da minha cidade foram procurar esse governador e disseram para ele o seguinte, olha, será que nós podemos fazer uma parceria? Será que o seu clube não faria um subsídio equivalente conosco aqui agora? Esse japonês se virou para eles em japonês e falou, infelizmente eu acho muito improvável. Então, mas por que improvável? Porque eu nem estive aqui. Isso aí. De fato, ele nem esteve lá. Porque ele teve um tratamento igual ao que se dá uma pessoa irrelevante. Essa é a importância do protocolo. É por isso que se precisa de um protocolo. O que é que o protocolo, o diretor do protocolo tem que se precaver? Ali, olha, cautelas dele. Qual é a espécie de solenidade que você vai realizar? Então o diretor do protocolo tem que ficar atento naquilo para não fazer ninguém pagar mico. Deu para entender o que eu quero dizer, né? Onde é que está o meu nerd, querido? Cadê o meu nerd? O Vitor? Ali, ó. Não sai, não. Vocês estão vendo ali? Ex-presidente do Rotary Clube de São Paulo e Itaquera? Eu quero que você fale com os companheiros. Por favor, fique em pé um pouquinho. Você foi convidado para compor a mesa da presidência e não aceitou. Por quê? Estão vendo? Obrigado. Isso é uma preocupação que ele teve. E que todo diretor do protocolo deve ter. Imagine como ele ia ficar constrangido numa mesa dessa, onde todos estão de terno e gravata, menos ele. Não é o problema do constrangimento dele. É de quem está olhando e diz assim, pô, o cara é grosso, né? Custava ele pôr uma gravata? Ou não é isso que se pensa? Essas são cautelas que tem. Qual é a espécie de solenidade? É essa. Se fosse um jantar de companheirismo, quem estaria deslocado aqui seria eu. Agora, mais fácil eu tirar a gravata e isso aqui virar uma roupa esporte, do que eu fico com roupa esporte e fazer virar social. Rotariano, na dúvida, pode usar a gravata. Acabou. Diretor de protocolo, sempre paletó e gravata. Presidente, sempre paletó e gravata. Secretário, sempre paletó e gravata. Por quê? Porque você não sabe quem vai chegar na sua reunião. Não é possível você imaginar que de repente chega o diretor do RI numa reunião e encontra o presidente com bermuda e camiseta? Que impressão ele vai levar dos rotarianos desse clube? É por isso que eu digo que há certas regras que são básicas e que são protocolares, tem que fazer. Segundo, quais as autoridades presentes? Se o Geraldo Alckmin estivesse aqui hoje, o lugar da bandeira paulista seria ao lado da brasileira, sim. E certamente ninguém receberia o governador do estado de bermuda e camiseta. Então é preciso saber como é que vai ser montada a reunião. E não perder de vista esse caráter de internacionalidade de rota. Por que isso? Por exemplo, além de símbolos nacionais, disse, se você está recebendo um estrangeiro e você quer prestar uma homenagem àquele país, você tem que executar primeiro o hino nacional daquele país e depois o brasileiro. Eu já fui em reuniões que tocaram o hino nacional brasileiro e depois tocaram o hino estrangeiro. É uma descortesia, isso é deselegante. São regras que o protocolo tem que exigir para evitar constrangimento. Por exemplo, a bandeira nacional, em todas as apresentações no território nacional, ocupa o lugar de honra compreendido como uma posição. À direita das tribunas públicas, mesas de reunião de trabalho. Está certíssimo aqui, ó. Mas eu fui a um clube onde o diretor de protocolo falou, não,
governador, lá não está dizendo que a panóplia, está dizendo só a bandeira, pus a bandeira na panóplia, ela vai ficar atrás. Eu virei para ele, problema seu. Imagine se é uma posição que um diretor de protocolo pode tomar. Quem pega o manual de protocolo que eu tenho na internet, eu digo o seguinte, o Roberto Watanabe já inclusive como baixar, que embora não seja aquilo que está escrito na lei de símbolos nacionais, nós temos admitido, sim, temos aceitado panóplias atrás da mesa da presidência. Mas pela lei de símbolos nacionais, a bandeira tem que ficar estendida acima da cabeça dos presentes. Não pode ficar na panóplia, porque se puser a bandeira do Brasil aqui atrás do presidente, a bandeira vai ficar escondida por ele. E isso que não pode. Não importa se ela está na panóplia ou não está. O lugar dela é aquele ali, à direita da mesa dos trabalhos. Se tiver outras bandeiras, as bandeiras também vão acompanhá-la. Mas ela tem que ficar sempre à direita, que aí está certinho. Olha, por exemplo, uma panóplia de fundo de mesa. Está vendo? Bonita a panóplia? Ela está composta pela bandeira do Brasil, que está ali, ó, e pela bandeira dos estados brasileiros. Quando vai colocar a bandeira de estados, você tem que colocar pela ordem do mais antigo fundado. No Brasil, o estado mais antigo é o da Bahia. Então, você tem que saber a data de fundação de cada estado, colocar nessa ordem, porque é lei. Não pode inventar. Ah, não pode em ordem alfabética? Não pode. Se vai colocar a bandeira de outros países, você pode até colocar em ordem alfabética, mas a dos estados não pode, porque é lei. Mesmo assim, está linda essa panóplia? Essa é da Universidade Federal da Bahia. Vamos ver? 9 bandeiras do lado direito da bandeira nacional. 8 bandeiras do lado esquerdo da bandeira nacional. Está errado. A bandeira do Brasil tinha que estar entre as 9, não entre as 8. Inverter a posição da bandeira, porque ela tem que ficar à direita. E se você olhar ali, ela está à esquerda. Tem 9 para o lado direito de quem olha e 9 para o lado direito, para o lado esquerdo de quem olha. A posição dela é exatamente no lugar da bandeira da Bahia, essa aqui. Esses cuidados têm que ser tomados e não pode acontecer. Ah, mas isso aconteceu na Universidade Federal. Tá bom, e daí? E daí? Porque não errou, nós vamos errar a vida inteira? Não é assim. Então como é que nós vamos compor a panóplia? As bandeiras que atualmente são utilizadas em rota. ONU, à direita da bandeira do Brasil, quando tiver. Rotary, à esquerda da bandeira brasileira. Estados Unidos, ou à direita da ONU, se o número for ímpar. Porque a do Brasil tem que ficar no meio, tá vendo? Ela está ali no meio. Por que nós estamos colocando aqui a bandeira dos Estados Unidos? Tem que ter uma razão. Eu vou dar. É a sede do Rotary e é o lugar onde nasceu o nosso fundador, Paul Harris. Esses argumentos mais fortes, não? E a bandeira americana? Está ali por quê? Cacilda, porque eu sou neto de italiano, dá licença, né, porra? Essa é a razão de estar ali. Tá certo ou não? Se for 4, olha bem ali, ó. Bandeira do Brasil, da ONU, do Rotary e depois dos Estados Unidos. Por quê? As condições mais importantes que nós temos é o Brasil, a internacionalidade do Rotary e o próprio Rotary. Essa é a sequência. E depois ali a bandeira dos Estados Unidos. Tá bem? Vamos ver. Daí, não se costuma incluir bandeiras regionais ou locais em panóplias destinadas a bandeiras nacionais. Expô-la sempre após os padrões nacionais, prevalecendo a do Estado em relação ao município. Não fui eu que criei essa regra de conduta. Está aqui, olha. Norton Severo Batista, do Rotary Clube de São Paulo, distrito 4.610, ou diretor de protocolo publicado no Brasil Rotário. Não vou pensar que é o Marizão que está falando. Nada do que está sendo dito aí está sendo dito porque eu acho. O racismo afundou o Brasil. Tem até ministro do Supremo achando que é possível ter caixa 2.
Achar não quer dizer lei. Achar não é nada. Né? Então vamos lá. Mas acontece que teve gente que falava, não, mas e a bandeira paulista? Aí o Arizão Peteiro fez uma consulta ao Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores me respondeu assim, ó, esse aqui é o cara, Orlando Celso Timpoli, coordenador geral do protocolo do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores. Quer mais? Eles, a Lei 5.700, de 1º de setembro de 71, regulamenta o uso dos símbolos nacionais. Não há regra específica para o uso de bandeira de estados e municípios. Quer propõe, mas não é obrigado. Se puser, cumpre a regra protocolar devida pela internacionalidade do Rotary. Só isso. Agora, se o ministro do Ministério das Relações Exteriores não sabe, quem vai fedendo, né, a lição para chegar aqui e dizer que não pode? Não sou eu. Isso é uma lição tirada do Ministério das Relações Exteriores. Está ali. Não há regra. Portanto, se não tiver a bandeira do Estado nem do município, está certo. Se vier um deputado estadual, se vier um governador de Estado, um secretário de Estado, aí você põe em homenagem à autoridade que veio. E você justifica, mesmo assim, depois que você colocar todas as bandeiras de países, exceto o governador. Porque onde o governador vai é o lugar número 2. Está bem? Muito bem. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Além disso, ainda tem gente que discute. Como é que eu falo? É bandeira ou panóplia? É pavilhão ou não? Gente, essa é a terra de Santos Dumont. Como tem gente que inventa, tá? Está ali no dicionário Aurélio. Substantivo feminino, pedaço de pano, com uma ou mais cores, às vezes com legendas que se hasteia num pau e é distintivo de nação, corporação, partido, etc. Pausão, estandarte, pavilhão, pendão, lábaro, auriflama, são sinônimos. Em vez de chamar bandeira nacional, auriflama nacional, pavilhão nacional, pendão. O Castro Alves, quando escreveu na Bíblia dele, dizia: Andrada, tira esse pendão dos mares, Colombo, fecha a porta dos teus mares, como uma forma de mostrar a sua indignação com a escravidão no Brasil. Isso são termos sinônimos. Então, quando você fala, vamos saudar a bandeira nacional e os demais pavilhões da nossa panóplia, está certo. Quando vamos saudar os pavilhões da panóplia, está certo. Aí vai dizer, bom, mas a nova bandeira pode? Pode sim. Pode. Ainda fica a gente discutindo. Pode, não pode, pode, pode. O que não se deve é aplaudir o hino nacional. E por uma razão muito simples. Vamos lá. Ela determina ali, ó, nas cerimônias de hasteamento, tá? De hasteamento quando você vai levantar a bandeira nacional. Alinhamento quando você vai baixar a bandeira nacional. Ou nos cotejos, estão vendo como está escrito ali? Você não pode aplaudir a bandeira nacional. Ia ficar ridículo. Num desfile passando a bandeira nacional, todo mundo aplaudindo. É isso que não pode, porque você tem que ficar em posição de respeito em relação à bandeira nacional. É só isso. Se não estiver em hasteamento, se não estiver em alinhamento, se não estiver em andamento, numa carreata, claro que pode aplaudir a bandeira nacional. A única observação que tem que fazer é assim, ó. Todos devem tomar atitude de respeito e em silêncio. Os homens com a cabeça descoberta, sem chapéu. Né? Os homens sem chapéu. É a única coisa que tem. Não tem essa bobagem de dizer, eu vou ficar de costas, eu vou ficar de frente para a bandeira. Se eu ficar de frente para a bandeira, abrir a pista da calça, eu estou em posição de desrespeito. Se eu ficar de costas e abaixar a calça, mostrando as nádegas, também é posição de desrespeito. O que é preciso é posição de respeito em relação à bandeira nacional. E aí, eu
eu vou ser bem chato para vocês, né? Se eu fizesse uma palestra para vocês assim, da forma como eu estou agora, o que vocês iam pensar de mim? Ou louco ou mal educado? Então, se eu dou as costas à minha pátria, ao símbolo maior do meu país, a bandeira que representa a mim, meu filho, a cada um de vocês, eu não estou sendo desrespeitoso com ela? Desde quando é mais respeitoso ficar de frente para a plateia do que ficar de frente para a bandeira da nossa pátria? Onde é que está escrito que tem que ser assim? Ah, tem um comitê lá no Nordeste que foi isso. Grande coisa! Ainda tem gente que acredita que tudo que sai na internet é verdade. E não é. Olha, por exemplo, em relação aos hinos. Hino do Brasil. Cantada por inteiro, tocada só a primeira parte. Aí, o presidente tem que tomar cuidado. Porque o que eu tenho visto é que quando ele solta o hino tocado, todo mundo canta. Aí o hino acaba. E você está cantando e sai disfarçando porque não tem mais hino para cantar. Então, atenção. Vamos cantar o hino nacional. Ou, peço aos presentes que não cantem e apenas escutem o hino nacional que será tocado. Tá bom. São cautelas que precisam tocar. Já disse, se houver de outros países, nós vamos primeiro tocar os hinos de outros países e depois o hino nacional. Né? Então, como ficar quando se toca o hino? Alguém gosta de futebol aqui, de esporte? Não, senhor. Vocês já viram para onde os jogadores, quando vai começar a partida, olham quando toca o hino nacional ou não? Olha aqui. Onde estão jogando os jogadores da nossa equipe olímpica de voleibol? Estão olhando para a bandeira. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo ainda mais gritante. Se ele não tinha estar lá, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é uma foto de primeira página do jornal Estado de São Paulo, dia 16 de agosto. Quando foi apresentado o Brasil como sede da futura Olimpíada. Olha a bandeira nacional ali. A plateia está lá no fundo, ó. Está vendo o representante do Comitê Olímpico ali de frente para a nossa bandeira e de costas para a plateia? Está vendo ali, ó? Vocês estão vendo aqui o diretor de protocolo do COI, a diretora de protocolo, de costas para a plateia, olhando para a bandeira? Vocês estão vendo aqui o Nussmann e o presidente do COI, os três, de frente para a bandeira brasileira? Estão vendo isso ou não? É a posição correta. Se o comitê está fazendo diferente, corrija. Essa que é a verdade. Ou então nós vamos chegar à conclusão que o mundo inteiro está errado. Só nós, o 4.430, estamos certos. A nossa modéstia nos impede de fazer isso, né, Carlos? A nossa modéstia nos impede. Tenha santa paciência. Não é assim que nós queremos. Nós queremos a maneira certa, porque se amanhã vocês virarem as costas com a bandeira da Argentina, o argentino pega você de pau. Se fizer isso para o italiano também pega. A lei anterior, essa de 1971, previa que a mão tinha que ficar ao coração. Essa lei não prevê, mas é um símbolo de respeito, de carinho, você cantar o hino nacional com as mãos no coração. Não tem a dúvida. A única questão que eu digo é essa. Quando você quiser respeitosamente saudar o seu país, olhe para a sua bandeira. Olhe para aquele símbolo maior do seu país, que representa você em qualquer lugar do mundo. O verde e amarelo emociona quando você no estado do Brasil e vê a sua bandeira tremulando num outro país. Nós não temos o direito a chincalhar com isso. Sem embargo de tudo isso, ainda há umas questões que eu até diria menores, mas que são pitorescas e eu vou aproveitar os últimos 5 minutos para tocar isso. Por exemplo, cuidados ao falar. Um dia desses, nós recebemos os companheiros do nosso clube lá em casa, e a esposa do companheiro chegou para a minha mulher e falou assim: hoje eu emiti você. O que você fez? Eu passei numa loja, vi uma sandália e comprei. Porque a minha esposa adora comprar sandália. Não é nenhum ideal da marca, nenhum vai da marca, mas tem bastante. A minha esposa virou para ela e falou assim: e que você se sentiu? Ela falou: fútil.
Como dizia aquele comitê de transição, é a mãe. Isso nós chamamos no mundo jurídico, né, Jadir, de lapsus linguae. Quer dizer, você tem aquilo tão forte na sua mente que de repente você fala sem perceber. E o diretor de protocolo tem que tomar cuidado com os lapsus linguae quando fala. Por exemplo, vamos contar a história do carrasco e do rei. Né? A rainha foi pilhada em adultério. E o rei mandou decapitar o amante da rainha. Prendeu a rainha no calabouço e a rainha do calabouço via lá o carrasco se preparando para cortar a cabeça do amante. A rainha ficou compadecida e mandou um bilhete para o carrasco. Olha, espera um pouco, eu vou pedir a clemência do rei. O carrasco esperou. Ela mandou de fato pedir clemência. Ele falou, não, que é isso? Eu sou corno, mas sou corno bravo, não sou corno manso. Vai morrer. Tá bom, vai morrer. Aí ninguém avisou o carrasco. E o carrasco está lá esperando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, coitado do amante lá com a cabeça, já estava até dormindo ali, ele estava marcando. E não veio aí, o carrasco mandou um bilhete para o rei. O bilhete dizia assim: Majestade, a rainha pediu clemência ao condenado. Mata o condenado? Devo soltá-lo? O rei falou que não, cara, para matar. Passou alguns dias, encontrou com o carrasco. Falou, matou o amante da rainha? Não. Vossa Majestade mandou os outros. Não, mas você mandou o que você escreveu. Não mate-o. Eu não matei, soltei. Faltou o quê? Faltou uma vírgula. Sabe aquela história? Mas não foi isso que eu queria dizer. Não foi isso que você queria dizer, mas foi isso que você disse. Eu me lembro que fiz uma visita oficial no Rotary Club São Paulo Nordeste. O presidente era o Jaime. A esposa dele era a Juscelina. Você conheceu o Jaime, Carlos? A Juscelina era chamada de Jô. Ela era uma gracinha. E o Jaime era um cara fantástico. Na minha saudação eu fui bem enfático. Quero deixar um enorme abraço aos meus amigos Jaime e Jô. Percebe como é que precisa tomar cuidado? Porque de repente sai alguma coisa errada, né? E tem outras coisas que não são assim incorreções, são vícios de linguagem. Vou mostrar algumas para vocês aqui, só para a gente aliviar um pouquinho. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, né? É isso? Esparrama? Pelo chão? Não. É espalha a lama pelo chão. Porque a batatinha nasce embaixo da terra. Quando a batatinha nasceu, a planta já criou ramas que se espalham. Você sabe quando as ramas estão espalhadas por cima que a batata já nasceu. Só que os escravos faziam isso. E para eles era espalha a rama. Espalha a rama, esparrama para o chão. E acabou virando um vício de linguagem. Precisa tomar cuidado. Quer ver outro? Quem tem boca, vai a Roma. Está certo isso? Não, está errado. Quem tem boca, vai a Roma. Porque na época do Império Romano se dizia que aquele que tivesse boca tinha que vaiar o Império Romano. Quer ver outro? Cor de burro quando foge. Qual é a cor do burro quando foge? Os irmãos vão inventar uma cor aí, né? Pois é, não é. É corro de burro quando foge. Porque se você ficar parado na frente dele, ele te atropela. Azar teu. Não é a cor do burro quando foge, é corro de burro quando foge. Por que eu estou falando isso? Porque quer ver? Olha, vamos lá. Esse menino tem bicho carpinteiro, não é isso? Não é. Esse menino tem bicho no corpo inteiro. A outra? Cuspido e escarrado. Tem coisa mais feia do que isso? Quer dizer que meu filho, a minha cara, ele é cuspido e escarrado, é assim, ó. Pá!
Não. É esculpido em Carrara. Porque Carrara é o lugar que tem o mármore mais fino do mundo, mais puro do mundo. Então é esculpido em Carrara. Quem não tem cão? Não, isso não, caça com gato. Está errado, gato caça. Então, caça como gato. Como é que o gato caça? Traiçoeiramente, na armadilha, ele fica escondido, apareceu, ele pula, logo tudo. Essa regra dos 29 não é uma regrinha que corre aí pelos rótulos do mundo inteiro. Eu não vou dizer uma por uma a vocês. Eu tomei a liberdade de imprimir algumas coisas, espero que seja o suficiente. Vou pedir ao presidente que faça chegar à mão dos notarianos essas 29 regras. Por exemplo, não fazer um minuto de silêncio antes de cantar o hino nacional, não dar a tribuna a alguém depois do orador ou do governador. São algumas coisas básicas e que deixam a reunião muito feia. Essas são as 29 regras, os 29 não. Então, por favor, é interessante que todos leiam isso, é uma boa diretriz, é até um exame de consciência para que a gente tenha a certeza de que está fazendo certo, se não tiver, para fazer a devida correção. Como eu falei antes, é um tema chato, às vezes é desagradável, porque às vezes a gente tem um comportamento que não é compatível com o que vai seguir. De qualquer forma, o propósito é o melhor possível. A vontade da gente é que cada vez mais o Rotary faça uma reunião bonita, agradável e que consiga atrair cada vez mais simpatizantes. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês.